Olá pessoal, meu nome é Armando Melo e você está assistindo ao conteúdo da série de aulas de IoT com Arduino. Nesta série de 20 aulas, você verá conceitos básicos de eletrônica, montagem estrutural e programação com Arduino para a construção de projetos de robótica. Na aula 1, falaremos da placa Arduino. Além da placa Arduino, também conheceremos os conectores e também falaremos sobre o multímetro. Em 2005, Massimo Banzi e equipe procuravam desenvolver um dispositivo de baixo custo e programação simplificada, que fosse de fácil acesso a estudantes e projetistas amadores. Assim foi criada a primeira placa Arduino, que possuía um microcontrolador Atmel e circuitos de entrada e saída que permitiam a conexão em computadores, onde a placa poderia ser programada utilizando linguagem C e C++, por meio da IDE Arduino. Hoje há diversos modelos de placa Arduino que você pode escolher de acordo com as necessidades do seu projeto. Nesse curso será usado o modelo Arduino Uno, que possui os recursos necessários para as aplicações que serão propostas aqui. A alimentação da placa Arduino pode ser feita pelo conector jack, pela entrada USB ou pelo pino VIN. O valor de tensão mais adequado para a alimentação fica entre 7 e 12 volts. Qualquer valor intermediário pode ser usado, mas o ideal é evitar valores próximos aos limites para obter melhores resultados. A principal função da entrada USB é conectar o computador à placa para transferir dados provenientes da compilação do programa. A placa Arduino Uno possui 14 pinos digitais de entrada e saída, dos quais 6 podem ser usados como PWM. Ela também possui 6 entradas analógicas. Além dessas entradas, a placa possui 7 conectores de alimentação para conexão de módulos ou shields. O cérebro da placa Arduino Uno é um microcontrolador Atmel Atmega 328 de 8 bits, que possui 32 KB de memória flash e opera a 16 MHz. A manipulação da placa deve ser feita com cuidado, pois o mau uso pode provocar curto-circuito, queimando componentes ou inutilizando completamente o dispositivo. O ideal é que seja usado um suporte de acrílico facilmente encontrado no mercado, para que a placa fique acondicionada no interior do suporte, de modo a isolar pontos da placa que podem fechar circuito em contato com superfícies condutoras. Bom, pessoal, aqui nós temos uma placa Arduino Uno original, e aqui é o seu chip, um chip Atmega 328. Aqui ao lado nós temos uma placa Arduino Uno genérica. A diferença aqui nós podemos ver nesse chip, é o mesmo chip, mas ele está em outro encapsulamento. Na prática, nós não vemos diferença entre as duas placas, pois elas possuem a mesma estrutura e suas pinagens têm a mesma função. Como já visto, a placa Arduino Uno possui conectores e pinos que podem executar determinadas funções. Veja agora algumas utilizações práticas dessas funções. Conector jack. Ao conectar a placa a uma fonte de alimentação, através desse conector, o LED ON é aceso, indicando que a placa está energizada. O LED L também deverá acender e piscar rapidamente. Esse LED está associado ao pino 13 e seu acionamento pode ser controlado através de programação. Entrada USB. O Arduino Uno se comunica com o computador por meio de um cabo USB-AB. O lado achatado do cabo é encaixado no computador, enquanto que o lado quadrado é encaixado à placa. Quando a placa é conectada ao computador, os LEDs ON e L têm o mesmo comportamento observado na ligação com o conector jack, indicando que a placa está alimentada e pronta para receber as instruções do software. Botão Reset. A placa possui o botão Reset, que serve para redefinir a execução de um programa. É possível também instalar um botão Reset externo, usando o pino Reset, localizado no grupo de conectores de alimentação. Conectores de alimentação. Como o próprio nome já diz, esses conectores estão relacionados com a alimentação da placa. Eles podem fornecer energia para circuitos externos e shields. IOREF. Esse pino fornece uma referência de tensão de operação do microcontrolador. Tem um papel importante na configuração de circuitos externos e shields.
que podem ler e se adaptar à tensão fornecida pela placa. Reset. Como visto na página anterior, o pino reset pode ser usado em um circuito externo ou shield, com a função de redefinição. 3.3 volts. Esse pino gera uma tensão de 3,3 volts, com uma corrente máxima de 50 mA. 5 volts. Esse pino gera uma tensão de 5 volts, com uma corrente máxima de 500 mA. No fornecimento de 3,3 ou 5 volts, a corrente máxima precisa ser devidamente observada. O uso de componentes que operam acima dessas capacidades poderá danificar a placa. GND. Esse grupo de conectores possui dois pinos GND com função de aterramento. VIN. Este pino fornece a mesma tensão da fonte que está alimentando a placa. Se, por exemplo, você estiver usando uma bateria de 9 volts para alimentar a placa, esta será a voltagem apresentada no pino VIN. Entradas analógicas. A placa possui 6 entradas analógicas enumeradas de A0 a A5. Para cada uma delas, o Arduino dispõe 10 bits de resolução. Isso equivale a uma faixa de leitura de 1024 valores diferentes, ou seja, em uma variação entre 0 e 5 volts, os pinos podem apresentar uma gama de valores entre 0 e 1023. Entradas e saídas digitais. O Arduino possui 14 pinos digitais, numerados de 0 a 13, que podem ser usados como entrada ou saída, dependendo do estado que você configurar para eles. Esses pinos operam em 5 volts e podem suportar até 40 mA cada. Os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11 fornecem saídas PWM de 8 bits cada. Isso é equivalente a uma faixa de 256 valores, de 0 a 255, que podem ser obtidos na variação entre 0 e 5 volts. Os pinos RX0 e TX1 também são usados para comunicação serial. Logo, quando estiver usando a conexão USB para a transmissão de dados, você não deve ativar essas entradas, pois elas já estão ocupadas no processo. Outros pinos no bloco de entradas e saídas digitais. GND. Este é mais um pino disponível na placa para aterramento. AREF. Esse pino recebe tensão de referência externa para a leitura das entradas analógicas. Pinos e CSP. Esses pinos são usados para programação pelo protocolo de comunicação serial. Através deles é possível programar o bootloader por meio de outros dispositivos. O Arduino Uno possui dois grupos de pinos de CSP. Um serve para programar o chip Atmega 328 e o outro para o chip conversor serial USB. Para lidar com a placa Arduino é importante conhecer, calcular e medir grandezas elétricas para a utilização correta de componentes elétricos nos projetos. Por isso, o multímetro é uma ótima ferramenta para auxiliar a realizar medições. No mercado você encontra multímetros analógicos ou digitais, podendo combinar leituras de grandezas para variadas aplicações. Porém, os multímetros digitais, mais simples, que realizam medições de tensão, resistência e corrente elétrica, servem perfeitamente na maioria dos casos. Além de proporcionar medições com uma boa precisão, eles são de baixo custo. O multímetro mostrado na figura ao lado é um exemplo de configuração que é comumente encontrada em aparelhos mais vendidos. Ele possui seletor que pode ser girado a 360 graus através de grupos de medidas e grandezas. Ao sair da posição off, em sentido anti-horário, você percorre a escala de medição de tensão contínua. A escala seguinte se refere à medição de resistência. Continuando a girar o botão, você encontra um medidor para diodos e um medidor HFE, que serve para verificar o fator de ganho de transistores. A próxima função possibilita medições entre 0 e 10 amperes. O grupo seguinte confere maior precisão, verificando correntes mais baixas. A última escala mede tensão alternada. Os conectores enfileirados na lateral inferior direita são usados para plugar as pontas de prova. A ponta de prova preta é plugada em COM, destinado ao negativo. A ponta de prova vermelha deve ser plugada em um dos outros dois conectores de ponta de prova, a depender do nível da amperagem. Aqui nós temos um multímetro bem comum que nós podemos encontrar no mercado. Esse aqui é o botão seletor, que nós podemos girar no sentido anti-horário ou no sentido horário. E aqui são as entradas onde nós vamos conectar as pontas de prova. A
ponta de prova preta, ela deve ser conectada em COM. A ponta de prova vermelha, ela pode ser conectada nesse segundo conector, que mede volts, ohms ou miliamperes, ou também ela pode ser conectada nesse outro conector aqui, e serve para medir amperagens altas. Nós vamos conectar aqui baixa amperagem, voltagem e ohms. Quando nós giramos no sentido anti-horário, nós entramos no primeiro bloco de medições, que é o bloco que faz as medições de volts contínuos. E a gente tem aqui várias escalas de medições para volt contínuo, impondo limites de valores, de medidas. Passando para o próximo bloco, nós entramos nas medidas de resistência. Então nós temos aqui, da mesma forma, escala de medidas para a resistência. Nós temos um resistor aqui, e nós podemos fazer a medição. Vamos pegar aqui as pontas de prova e realizar a medição. Quando eu tento medir ele aqui, ele não vai me dar valor nenhum lá no ohmímetro. Isso é porque o valor ali da escala não está correto, porque está bem acima do que realmente ele tem. Então o que eu faço é descer aqui na escala até o valor aproximado que eu imagino que ele tenha, né? Eu posso ir descobrindo também. Então se eu colocar aqui, ó, eu coloquei lá em 2000 ohms e ele já está me dando um valor aqui de 219, que é aproximadamente o valor desse resistor, que possui aqui, ó, conforme a gente pode ver lá no corpo dele, 220 ohms. Pelo código de cores nós podemos saber disso aí. Na próxima medição, a gente tem ali o medidor de diodos, tá? Esse medidor de diodos, ele nos mostra se o diodo está bom ou se está ruim, se está cortado. Então, um LED, por exemplo, que é um diodo, se a gente for fazer a medição dele, aqui, ele não vai mostrar nada, porque eu estou fazendo a medição invertida. Agora, quando eu faço na posição certa, quando eu fizer aqui na posição certa, então ali ele acende o LED, mostrando para mim que ele está funcionando normalmente, está correto. Se por acaso esse LED tivesse queimado, tivesse cortado, ia acontecer isso, um curto aqui, então eu tenho um aviso sonoro do multímetro mostrando para mim que esse LED está com problema. Depois a gente entra aqui na medição HFE, que é a medida de ganho para transistores. Eu tenho um transistor aqui, eu sei onde é o coletor, sei onde é o emissor e sei onde é a base dele. Então eu posso fazer esse teste ali no multímetro. E agora que ele está ajustado, ele está me dando ali um ganho aproximado de 13 vezes. Continuando aqui, a gente tem alta amperagem,
Depois a gente tem o bloco de baixa amperagem. Aqui acima nós temos os volts alternados. E aqui desliga o nosso multímetro. Então por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima aula.